Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui com um setup improvisado para mostrar um pouco para vocês sobre o Amazfix T-Rex 3. Hoje o objetivo desse vídeo é mostrar todas as funções que estão presentes aqui no relógio. Vamos lá então, sem mais delongas. Aqui a tela principal, se vocês viram ali, ele entrou em tela sempre ativa, né? Então ele fica sempre acesa. Aqui você tem um menu principal, então é o design, né? O Watch Face. Eu já baixei uma outra aqui e utilizo ela, então já vou logo configurando essa tela, que eu acredito que é mais interessante. Então você consegue diretamente pelo aplicativo baixar outras possibilidades de Watch Face, tá legal? Então, girando aqui para o lado, você tem acesso ao modo treino, histórico de treino, biocharge. A gente vai passar por cada um dessas funções aqui, tá bom? Desse menu aqui. Então vamos lá no primeiro, para explorar um pouco mais dele. Na parte de treino, na parte de cima já vem corrida ao ar livre, caminhada, ciclismo, o Hyrox, que está famoso aqui no Brasil, né? Tá tendo um campeonato e tudo mais aqui, que basicamente é uma corrida onde você para no meio para fazer algumas atividades com peso e tudo mais. Aqui são vários, né? Eu parei aqui no Hyrox, perdão. Vamos lá, então natação em água aberta, em água fechada, esteira, trilha, triatlon, snowboard, a parte de esqui, máquina de remo e diversas outras modalidades, tá bom? E aí tem até passear com o cachorro e tudo mais. Entrando aqui em mais treinos, o que ele faz? Ele tem treino separado por categorias. Então, por exemplo, aqui ó, corridas e caminhadas. Aqui dentro tem corrida ao ar livre, caminhada, esteira, caminhada em casa, trilha, marcha atlética, corrida de pista, ultramaratona e passear com o cachorro. Você voltando aqui dentro de ciclismo, ao ar livre, indoor, mountain bike, BMX, e-bike e mountain bike, gravel, transporte de bicicleta e tudo mais aqui, separado por áreas, né? Aqui embaixo o mesmo acontece com natação, em piscina, em água aberta, com barbatana, né? E artística. Voltando aqui, treinos livres, 13 ao ar livre no caso aqui, né? Treinos ao ar livre, tá bom? Aí aqui tem a parte de escalada, a parte de caminhada ao ar livre, orientação, escalada também, pesca. Deixa eu ver o primeiro aqui, tem duas escaladas aqui, eu não sei qual a diferença. Ah não, aqui tem uma escalada mais simples e aqui embaixo é uma escalada pelo desenho, tá vendo? Ó, pesca, caça, skatismo, patinação sobre roda, parkour, em ATV, né? E tudo mais, mano. Perfeito. Descendo aqui, Hyrox, 3 treinos, tá bom? Aqui em treinos indoor também tem alguns aqui, máquina de remo e tudo mais, spinning e fitness e diversos outros, tá bom? Então vamos passar por todos aqui. Então são 28 treinos, fiquei de passar por todas as funções, vamos passar em todas, né? Fitness, aeróbica, exercício aeróbico, grupo de calistenia e diversos outros. Vamos lá até chegando aqui na última função. Dando sequência, danças, né? Dançar. Então tem vários modelos aqui: quadrilha, dança de salão, dança do ventre, balé, zumba. E vamos em frente com as diversas modalidades. Até sapateado. Esporte de combate, boxe, artes marciais, judô. Perfeito. Esportes com bola, não tem futebol, futebol de praia, basquete e diversos outros, certo? Vamos lá até o final. Colocou esporte com bola aqui, mas tem peteca, então é diferente, né? A parte aquática, diversos outros esportes aqui também. Treinos de inverno. Então, por aqui, pessoal, já deu para ver o quanto de atividades que tem aqui, ó. Parapente, paraquedismo, windsurf, windswitch, perdão. Lazer, então tem alguns aqui. Tem até soltar pipa aqui, vocês devem ter visto acima, tá bom? Jogos de tabuleiro, xadrez, dama, força, ponte e tabuleiro de maneira geral. Mergulho, 4 modelos de mergulho. E aqui em outros
mais 8 modelos. O primeiro dele é o triatlo, bem interessante. A parte de poliesportivo, imagino que academia, pular corda, tiro com arco, hipismo, subida de escada, condução normal, passo de neve, enfim. Só que então temos inúmeros modos de esporte. A gente está falando, pessoal, da primeira função aqui dentro do menu do relógio. Já deu para perceber um pouquinho o quanto ele é completo, né? E agora vamos continuar aqui o segundo menu, que basicamente contém o histórico de treino, tá bom? Então aqui são algumas caminhadas. Ontem eu fui numa feira, ele considerou como uma caminhada, mas eu vou pegar aqui principalmente uma caminhada maior que eu fiz, de 5 km, que na verdade foi uma corrida. Então ele mostra todo o mapa da corrida, as calorias queimadas, como que foi a frequência cardíaca, máxima, média, calorias, tamanho da passada média, diversos dados que estão presentes também no aplicativo, mas mostra tudo aqui. Inclusive ele mostra a parte de zona de frequência, quanto que foi máxima, anaeróbica, aeróbico, aquecimento. Aqui o gráfico de frequência cardíaca, o gráfico de potência, aqui qual que foi a média, eu não estou vendo aqui, desempenho em T alguma coisa, ritmo, aqui também inclinação, e mais para o lado dá para você mostrar também outros gráficos da atividade já concluída, tá pessoal? Olha que interessante. E aqui mais dados você consegue ver diretamente no aplicativo. Dando sequência, o próximo é o Biocharge. Se você não viu ainda, eu fiz um vídeo mostrando um pouco desses dados no aplicativo. Então o Biocharge aqui, ele mostra como que tá e não mostra muitos dados, a maioria está no aplicativo, tá legal? Vamos ver se ele mostra mais alguma coisa. Assim, ok, como que eu estava ao acordar hoje e as últimas 4 horas. Mais dados, mostra aqui um pouquinho do gráfico pra gente, tá legal? Voltando aqui, além do Biocharge, então o próximo é a questão de mapas. Então não foi encontrado ainda um mapa offline, então eu não baixei. Vamos só verificar se eu estou no ambiente interno, vamos ver se ele consegue baixar. Então pessoal, enquanto está baixando aqui, vou compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões, né? É um relógio muito completo, com muitas funções, e você consegue desempenhar a maioria delas diretamente no dispositivo, sem a necessidade do aplicativo. Mas no aplicativo também tem inúmeras funções que realmente foram as que mais me impressionaram. Foram funções assim bem detalhadas de cada uma das características do relógio, e isso chamou bastante atenção, tá? Bom, esse daqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque eu não estou numa área livre. Então em breve eu mostro para vocês esse menu aqui detalhado um pouquinho mais sobre o mapa da região, tá bom? Esse aqui eu estou no ambiente indoor. Então falando sobre tempo, ele está puxando aqui um pouco do tempo da região onde eu me encontro, e tá aqui o último 14:32. Então eu consigo ver aqui, ó, tá excelente para treino ao ar livre, o UV tá normal, bom para pesca, excelente para lavar carro. E aqui basicamente são a previsão para os próximos dias, e basicamente é isso na questão de tempo. Status do treino, eu tô com carga de treino moderada nos últimos 7 dias. Também estou com VO2 máximo em 38, tá normal. E a recuperação, não precisa de nenhum tempo de recuperação, então tá 0. Mas se você tiver qualquer dúvida, basta clicar nesses pontos de interrogação que aparecem em todos os mapas, todas as telas, que ele consegue te detalhar um pouco mais. Tá legal? Então aqui eu falei um pouquinho do status. Frequência cardíaca, colocou, ele mostra o histórico. Então deu para ver ali que eu dormi com a frequência cardíaca bem baixa, né? E depois, durante o dia, ele foi atualizando, tá bom? Dentro aqui tem um pouquinho de repouso, frequência cardíaca normal no dia a dia, e aqui o quanto, os minutos que eu fiquei relaxado, em aquecimento, em queima de gordura, as zonas de frequência. E aí eu posso clicar aqui e ir direto para o smartphone, ou eu posso entrar aqui em configurações para verificar o tempo de medição de frequência, tá bom? Próximo, oxigenação no sangue. Ele faz uma estimativa, mostra aqui os horários em que ele já fez isso durante o dia, e aqui basicamente você pode atualizar. Ele fala para colocar para cá um pouquinho no braço, eu geralmente não uso isso, né? E ele pede para permanecer imóvel para fazer a medição. Vamos deixar aqui então.
Pessoal, enquanto faz a medição aqui, ele pede para deixar sem movimentos, né? Você fica meio travado assim e tudo mais. Mas o ponto que chama muita atenção também, a quantidade de sensores deles ligado 24 horas por dia. O monitoramento eu ativei para ser contínuo, a todo instante. E ele falhou aqui, mas é porque eu mexi, porque não está na posição certa, tá? Então também nem vou me atentar a isso. Mas o quanto ele dura a bateria. Esse é um dispositivo realmente muito bom em termos de bateria, tá bom? Atividade, eu preciso aqui basicamente para mostrar um pouquinho das atividades, quantidade de passos, definir metas, hora de ficar de pé e quanto tempo, os lembretes, e aí aqui eu consigo demonstrar um pouco mais como que estão essas atividades. Você está dando para ver aí. Aqui tem a quantidade de passos, aqui embaixo tem a queima de gordura, as horas que eu estive de pé durante o dia, e aí uns outros detalhes aqui e tudo mais do dia de ontem, tá bom? Aqui eu configuro e vamos que vamos. Perfeito. O Pai é um estudo feito com 230 mil pessoas que mostra um pouco da sua aptidão durante o dia, e aqui tem o histórico dos últimos dias que eu tenho utilizado o relógio, como que está o Pai. Basicamente está moderado, tá? Aqui outros gráficos, dá para ver que essa tela também, a AMOLED, ela consegue exibir muito bem, né, os dados, tá bom? Monitoramento de estresse, aqui também o estresse está 52, está marcando como verde. Aqui eu posso atualizar, faz a mesma coisa, pede para medir para cima ali, e aqui o quão relaxado, normal, médio e alto está seu estresse, dando sequência também o gráfico, né, dos últimos 7 dias, como que esteve, e aí que se eu clico aqui exibir na aplicação móvel, ele vai lá, abre direto o aplicativo, ou clico em configuração, eu consigo já configurar aqui se ele está medindo o estresse o dia inteiro e tudo mais ou não, tá bom? Em relação ao sono, mostra aqui como que foi a minha noite de sono, mostra como que foi a duração, né, de meia-noite 5 até 7h09, 7 horas e 2, como que foi o REM, como que foi o batimento cardíaco, e aqui eu vou puxando REM, sono profundo, sono leve, acordado e cochilos, e aí se eu clicar aqui ele vai puxar a aplicação móvel, não um aplicativo, ou se eu clicar aqui embaixo eu consigo configurar já essas funções aqui diretamente no relógio, tá bom? Vamos lá, bússola, então carregou, consigo mostrar aqui, muito bom essa bússola. Eu comparei com a do smartphone, o resultado é realmente muito assertivo, tá? Aqui eu acho que travou, né? Não conheço muito, mas enfim, tem duas formas de exibição aqui. Altímetro, então agora eu estou aqui com 842 metros, tá? Estou numa região alta de São Paulo, 919 HPA e só isso, tá? Impulso de frequência cardíaca seria para medição automática de frequência cardíaca, acredito eu, que para compartilhar com outros aplicativos. Controle de áudio, simplesmente música, né, e tudo mais. Alarme, você consegue configurar aqui alarme, deixar automático, ou repetir alguns dias ou não. Calendário, mostra direto o calendário, dá para ver que com essa tela fica bem bonito, bem, né, você consegue ver tudo aqui. Configurações do relógio, então mostrador de hora, então eu consigo entrar aqui, ver o white face, conforme eu falei para vocês, e já configurar. Consigo também o formato de horas, se é 12 horas, 24, ou conforme está o smartphone. O formato da data, mesma coisa, como que está isso, até vou colocar aqui nesse formato. Calibração de tempo de GPS, então aqui também não vou, estou em ambiente indoor, né? Wi-Fi, conecta direto o relógio com Wi-Fi para você subir os dados. Aqui no ambiente que eu estou não vou habilitar, tá? O Bluetooth, conexão com fone de ouvido, você consegue habilitar aqui e ele encontrar os dispositivos. Alerta de desconexão, né, quando você se distancia. Tela e brilho, eu vou colocando aqui o brilho, tá nesse brilho aqui, eu vou colocar no brilho máximo, olha isso, muito forte. Voltando aqui para um brilho menor, vou deixar até um pouco mais alto para ficar melhor na gravação. Tempo de tela ligada, já vou alterar para 10 segundos, porque ele está aparecendo direto aqui. Mas eu posso configurar 5, 10, 15, 20, 25 e 30 segundos a cada vez que a tela se acende, tá? Também tela sempre ativa, eu deixei isso habilitado. O estilo, você coloca aqui. Ativar o método, aqui eu estou ativando ela sempre ativa das 7 da manhã às 23, aí você configura. É um indicador de status, né?
Vamos lá, levantar pulso para ver a informação. A velocidade está normal e não sensível, né? Posso pôr sensível, que qualquer variação ele vai mostrar. Eu mantive em normal. O timer para ativação também é a mesma coisa. A tela se acende das 7h30 às 23h30. O toque para acordar, se eu dar um toque nela, ela já acende. Então deixei isso ativo. Exibição noturna, ele é um modo que ele fica com imagem noturna. Vou colocar aqui para vocês. Ele fica com esse vermelho aqui bem bonito. É bem interessante mesmo. Isso aqui, se você usar à noite, é super chamativo. Vou desligar aqui. Ok. Vamos lá. Estilo de cor da tela está como vívido, mas eu posso pôr como natural. Também estilo do tema, e aí tem os dois temas aqui, mais padrão ou negócios. E também tem o vibrante, tá? Vamos lá. Isso falando só em tela, né? Vamos lá. Som e vibração, o volume dele. Você pode ajustar. Vibrar para alertar, intensidade da vibração, você consegue normal, aprimorado. Cenários da campainha, para treino ou para outros, para ativar, né? E intensidade da campainha, baixo, médio ou muito baixo. Muito baixo, médio, alto, né? Treino, entrando em detecção de treino, eu deixei ativo para caminhada e para ciclismo, tá bom? Mas tem outras questões aqui que eu posso deixar ativo. Lembrete, sensibilidade deixei normal, mas pode ser muito baixo, normal ou alta. E basicamente é isso. Configuração do botão de pausa, você clicar no botão selecionar, que eu achei que faz sentido para mim. Configuração de GPS está focado em alta precisão, não em economia de dados ou personalizados. Aqui, perdão, já voltou para a tela inicial, né? Luz de segurança noturna. Isso aqui eu não sei como é que é, acho que ele liga durante a noite, não sei como que é. Vou desligar aqui. E aí vem outras questões, ó, bloquear, levar o pulso, saída. Então tem diversas outras questões dentro do menu de treino, ou seja, se eu estou treinando, como que está funcionando, né? Notificações também, indicador de notificação, pré-visualização, exibir automaticamente notificações seguintes, gira o pulso para mostrar a notificação completa, eclã de notificação, silenciar notificação, não perturbe durante o treino. Então vou colocar aqui, ó, mas não recebo durante o treino, tá? Assistente de voz, o Zé Flow, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vou colocar com voz masculina, acesso a notificações. Então, inúmeros dados aqui que, olha, tem que ficar um bom tempo aqui para conseguir passar por todos eles, tá? Controle de voz offline, ele não tem para português, então só tem essas vozes aqui. Vou colocar aqui em inglês. E é isso no Zé Flow. Agora, controle de voz offline, também entrei, né? Voltando do controle assistente de voz. O acessório de treino, hoje eu não tenho, mas se eu colocar aqui eu consigo conectar ele com a UP, com a pulseira, automaticamente, não vou colocar agora. Preferência, o não perturbe, modo de suspensão, economia de bateria. Então tudo você vai entrando, você consegue ativar diretamente pelo relógio. Tudo na tela do relógio. Bloqueio de pulseira, porque quando você tira o relógio, né, ele pega a senha. Um teclado, qual que é o formato, o idioma, depois do idioma tem atualização diária, modo de automático de baixa temperatura e modo luva, que é bem interessante também. Se você ativar ele, você consegue utilizar com luva, ainda mais se você faz uma atividade outdoor, tiver com frio, coisa do gênero, é bem funcional, tá bom? Preferências aqui, opa, peraí, acabei de entrar. Depois de preferência, permissões. Permissões para aplicativo, né? Se eu devo somente um aplicativo na loja pode ser executado em segundo plano, que é o podcast, tá? Que eu permiti, né? Permissão de aplicativo, daí tem vários outros para eu liberar as permissões de cada um dele. Permissão de GPS que já está ativo. Gestor de bateria, bateria 46% carregada há 4 dias. Explicando como que eu prolongo o uso da bateria, e aqui tudo ativo, tá? Monitoramento da atividade, SPO2, estresse, qualidade de respiração durante o sono, tela sempre ativa, detecção de treino, eclã ativado a receber notificações, tudo. O que eu achei interessante aqui, ó, hoje, para você ter uma ideia, agora são quase 18 horas, né, 17 horas e pouco, eu já ativei o pulso 228 vezes, é muita coisa, né, 17h55, ó. Treino ao ar livre, quantidade de notificação, quantidade de vezes que mediu o oxigênio no sangue, o tempo de tela ativa, música e execução em segundo plano.
bem completo, né? Mapa, recurso de mapa. Existem recursos de mapa que ainda não foram baixados, porque eu não baixei ainda, não estou em ambiente online. O estilo do mapa, automação escura ou brilhante. Mostrar mapa base, mostrar mapa de esqui e mostrar mapa de contorno. Acessibilidade, tamanho da fonte, o tamanho das informações, né? Então aqui você pode ir ajustando o tamanho que aparece no relógio, tá? Deixar um pouco menor aqui, volta aqui. O zoom, posso aplicar zoom nas funções ou não, e aqui explica tudo, o que suporta, o que não suporta, e etiqueta de ligado e desligado, tá bom? Agora aqui sistema, tá? Atualizações, então não vou conectar na internet, sobre as informações sobre o relógio, sobre a versão, Bluetooth, Wi-Fi, serial number e tudo mais. Supervisionar, imagino são todos os dados dele, certificações, tendo todas aqui. Reiniciar, desligar ou redefinição de fábrica. Pessoal, voltando, né? Isso a gente entrou só no menu de configurações. Então a gente já está falando aqui há uns bons minutos e então tem várias e várias funções, tá? Vamos continuar aqui, que o objetivo é mostrar todas elas. Aqui HRV, então ele vai verificar aqui a frequência cardíaca, tá? E aí ele já mostra pra gente como que está. Vamos voltar aqui, depois meditação, então ele abre 1 minuto para você meditar, aqui você pode selecionar o tempo, vamos colocar aqui 5 minutos por exemplo, eu coloco para iniciar e aí ele já vai me dando as orientações, tá bom? Então, são todos os dados aqui que ele vai colocando pra gente. Fechou? Vou baixar aqui um pouquinho, vou interromper aqui. Depois a meditação tem o Zap Flow, que é basicamente um aplicativo de inteligência, onde eu vou falando com ele e ele vai me devolvendo respostas. Não testei muito isso aqui, porque não tem em português. Vamos ver como vai ser o retorno dele. Então, tá dando alguns retornos aqui, mas tá em inglês, tá bom? O modo podcast, você consegue transferir aqui diretamente pelo aplicativo do celular podcast para ele, mas aí tem a parte feminina, que é o histórico menstrual, tem também o termômetro, então ele consegue medir a temperatura ambiente, no caso, né? O cronômetro, aí você starta aqui direto, contagem regressiva, timer, né? Você pode configurar vários aqui. Encontrar telefone, fez isso, o telefone vibra. Lista de tarefas, o que acontece? Aparece aqui só as tarefas selecionadas. Se você clica aqui para ir para a aplicação móvel, ele já abre o aplicativo na lista de tarefa. Gravação de voz, então aqui tem algumas gravações que eu já fiz, muito boa por sinal, tá? Tem a parte de temporizador, que basicamente é um cronômetro regressivo, né? Relógio mundial, outros dados do relógio, tá? Respiração, que basicamente você melhora um pouco a respiração, tipo uma meditação e tudo mais. Então aqui ele ensina você a respirar para dormir, respirar para focar, e lembrete, né, para isso, e nascer e pôr do sol, tá bom? Então aqui, ó, a gente entrou no mais e pegou somente esse menu, pessoal. Então tô com o relógio aqui, girei para o lado e a gente passou por essa lista aqui de menus. Mas não é só isso, né? Primeiro, se você clicar aqui no Select, ele já vai dar a lista de atividades, que é basicamente esse primeiro menu que a gente viu aqui, aqui, ó, que são os treinos, tá? Se você clicar aqui, ele mostra também, então os dois meus estão configurados para isso. O Down aqui ele mostra primeiro flow, depois música, recomendações, plano, caminhada, sono, batimento cardíaco. Tudo isso aqui você pode configurar diretamente ou aqui no relógio a ordem que você quer colocar ou retirar. Por exemplo, recomendação, vou tirar, e aí eu vou lá embaixo e quero adicionar o VO2 máximo. Então já entrou os dois. Quando eu entro aqui, eu já tenho o VO2 máximo aqui, e eu tenho os outros aqui embaixo como opção. Então vou colocar aqui a previsão do tempo, por exemplo, vou adicionar e vou remover aqui, vamos ver qual aqui, o treinador. Então basicamente é isso. Então consigo aqui direto já ir adicionando, né? Então o VO2 máximo já apareceu aqui, ó. E aí eu tenho que conectar no app e já mostrou aqui os dados do tempo, tá bom? Então tudo você consegue diretamente ver aqui direto pelo aplicativo, inclusive editar. Aqui em cima, você fazendo essa atividade aqui
esse gesto, né, perdão, de cima para baixo, já vem aqui a barra de menus, e você girando para o lado, dá para ver na bolinha aqui, ó, que tem dois, né, que você tem mais uma função aqui, tá bom? Então na primeira, configurações, que é o que a gente já passou por todas elas, tá? No segundo, Bluetooth. Terceiro, Wi-Fi. Quarto, conexão com fone Bluetooth. Quinto é o modo noturno, que ativa esse modo dessa cor aqui. Esse daqui eu não sei qual que é em relação à tela sempre ativa e tudo mais. Aqui acredito eu que seja a bússola, então ele está pedindo para fazer a calibração, tá? Já calibrou direto, muito bonito por sinal. Aqui o timer, então você consegue configurar. Pro lado já estou pro lado de cá, né? Aqui a lanterna, que ele só faz o brilho da tela. Aqui o não perturbe, o modo sono, que eu preciso depois desativar aqui também. Data, em dia da semana. Bateria, brilho para configuração. Aqui tem contrarrelógio, o despertador e o bloquear eclã, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Se você quiser ver um treino, por exemplo, assim, de que você salvou, por exemplo, dentro do celular como um mapa offline. Então vem aqui, ele salvou um mapa em caminhada. Eu entro em caminhada, antes de entrar eu vou em definições, venho aqui em navegação e eu tenho aqui os meus mapas, né? Então eu tenho aqui a minha rota, por exemplo, uma caminhada que eu fiz utilizando o aplicativo. Então eu entro direto aqui, ele já vai ativar o GPS. Como eu estou no ambiente interno, não é tão boa, né, a captação de sinal, mas tem todos os dados aqui, eu já consigo, quando ele puder, ele já vai dar aqui para eu ir navegando, tá bom? Eu vou então localizar o GPS, em breve eu continuo aqui com vocês. Então pessoal, eu estou num ambiente indoor, então a parte de GPS em si, vou mostrar para vocês aqui, ela não apareceu muito bem. Na verdade ela ficou aguardando um tempo, aí ó, só porque eu falei, ela apareceu, mas já caiu novamente, ó. Então, por causa do ambiente que eu estou, tá? Então o que acontece? Como ela não está muito, aí ó, localizou e caiu, tá bom? Vamos ver se vai manter. Realmente, obviamente, né, não é uma limitação dele, né? É uma utilização que eu estou fazendo, que ele está dentro de um ambiente indoor, tá bom? Pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui como que funciona o menu dele no modo noturno. Tá estourando um pouquinho a imagem aqui, ó, mas dá pra ver no modo noturno ele fica muito bom. Acho que a câmera em si que não tá conseguindo pegar, mas desse modo aqui ele fica realmente muito bom. A visibilidade fica ótima e vamos ver se vocês conseguem ver aqui.